decisão. Exato. E aí tem um lance que é aquela coisa que falam, né? Tem uma metáfora que fala que não adianta você incluir uma pessoa dita diversa pro baile e ela não tem um par pra dançar. Então, nasce da inquietude de criadores de conteúdo negro de questionar, sobretudo, o mercado publicitário. Então, a gente, há uns bons anos atrás, a ideia era entender o porquê que corpos pretos diversos não estavam nas campanhas publicitárias. Às vezes eles não conseguem acompanhar na mesma velocidade. Exato, mas é surreal como você percebe, como a internet e vamos fazer o recorte aqui de redes sociais, né? Como elas evidenciam a fragilidade que a gente tem na sociedade mesmo. Vou pegar um evento recente aí, a pandemia. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast ESG Land, o futuro do planeta em nós. É um prazer receber você para mais uma conversa super qualificada sobre a agenda ESG. A gente vem tratando aqui, nesse programa de diversos temas relevantes na agenda ambiental, social, na agenda de governança e como as corporações e como a própria sociedade, você que está aí nos ouvindo, pode contribuir com a construção de um planeta mais sustentável. Eu sou Danilo Maeda, apresentador aqui desse podcast. Sou um homem branco de ascendência asiática. Tenho cabelos cacheados, pretos, estou usando hoje uma camisa rosa bem clarinha e estou aqui no cenário da ESG Land com a bandeira dessa plataforma aqui atrás de mim. Hoje eu tenho o prazer de receber e apresentar para vocês o nosso convidado, que é o Robson Rodrigues, fundador do Influência Negra, uma plataforma de conteúdo focada em narrativas pretas. Robson, muito bem-vindo, prazerzão, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje. Vou pedir para você se apresentar um pouquinho, fazer a sua autodescrição, como acabei de fazer, e já aproveitar para emendar respondendo uma primeira pergunta, que é de onde veio, para onde vai, quem é o antigo coletivo e atualmente plataforma de conteúdo Influência Negra. Qual que é o propósito de vocês? Qual é o impacto que vocês querem trazer no mundo? Boa. Cara, prazer, Danilo. Obrigado pelo convite e por permitir estar aqui. Sou Robson, fazendo aí minha autodescrição. Sou um homem negro. Tô com uma camisa azul de manga longa, né? Uso óculos, tenho olho castanho escuro, tenho uma barbichinha e um bigode. E, excepcionalmente, hoje eu tô com um cabelo meio branco, meio loiro, né? Eu ali de percurso nos meus processos de metamorfose. E falando um pouquinho ali do Influência, cara, o Influência Negra é uma plataforma produtora ali de conteúdo que esse ano a gente completa 7 anos de existência, mas que nasce como um coletivo, né? Então, nasce da inquietude de criadores de conteúdo negro de questionar, sobretudo, o mercado publicitário. Então, a gente, há uns bons anos atrás, a ideia era entender o porquê que corpos pretos diversos não estavam nas campanhas publicitárias. E a gente queria fazer isso, obviamente, de uma forma a chamar para conversa, e não induzindo a uma política de cancelamento, por exemplo, né? E aí, deu muito certo, cara, porque de repente 26 influenciadores, que são os fundadores oficiais ali do coletivo, começaram a questionar a marca de pasta de dente, falando preto também escova dente. E aí, viralizou, né? E essa marca contratou embaixadores negros, a gente começou a entender a nossa força. E esse movimento foi crescendo, estendendo, e a gente começou a entender que faltavam também espaços para que a gente colocasse as nossas narrativas ali para jogo, né? E para além das pautas sociais. Então, o Influência nasce com esse propósito. A princípio, conversar com o mercado publicitário e depois mostrar pessoas pretas existindo nas suas mais diversas formas. Então, a gente começou a falar sobre arte, cultura, família, moda, estética, amor, entretenimento. E isso é muito potente, né? Porque normalmente olham para pessoas pretas e acabam estigmatizando ela na temática racial e para falar sobre racismo, né? Então, foi um movimento interessante ali. E de lá pra cá a gente sofreu muitas metamorfoses, assim. E hoje a gente vem nesse lugar de profissionalizar mesmo a forma como a gente se posiciona, não só para o mercado, mas para nossa comunidade, contando histórias pelo audiovisual. Então a gente já rodou documentário, a gente já rodou curta-metragem, que rodou festival no mundo inteiro, né? A gente foi construindo essa relevância, a gente construiu de fato uma comunidade digital e furou a bolha do digital também para oportunizar espaços de empregabilidade mesmo em projetos. Então hoje eu tô bem otimista assim com o momento que a gente tá. Legal. Hoje a gente, apesar de falar mais ativamente sobre questões como representatividade, sobre
estigma, Aham. sobre preconceito e arquétipos que vão sendo reforçados, né, em diversas representações culturais, a gente ainda assim, vira e mexe, se depara com peças que reforçam estigmas negativos da população negra e de outras populações também, em geral, né? Eu tô sempre falando da questão da neurodivergência com o pessoal Aham. autista, e vira e mexe a gente ouve alguma coisa que reforça estigmas, né? Apesar da gente acho que nunca se falou tanto na sociedade sobre esses temas. Onde é que você acha que estão os pontos que a gente ainda precisa trabalhar para que essa realidade continue em transformação e essa transformação se acelere? Ou seja, para que a gente pare de ver peças estigmatizantes rodando por aí, às vezes com campanhas que ganham uma visibilidade enorme, né? Porque as marcas têm esse poder de, via mídia, via compra de mídia, ocupar muitos espaços e, no fim, isso acaba formando cultura, né? Acaba formando mentalidade, as pessoas são influenciadas por isso. Essa é a lógica da propaganda, né? Onde é que estão ali os pontos-chave, talvez as alavancas que a gente precisaria mexer para ter um ambiente de comunicação mais construtivo e mais sustentável socialmente falando? Cara, acho que tem um ponto interessante nessa discussão toda, né? Eu sou publicitário de formação, e aí coexistir enquanto criador de conteúdo, mas ter essa veia publicitária me fez perceber muita coisa nos últimos anos, né? E uma delas é exatamente esse ponto que você está falando. Eu acho que tem um lance pro comunicador brasileiro, e do mundo inteiro, né? Que a comunicação, ela dita cultura. Ela, de alguma forma, dita comportamento. A comunicação em todas as suas facetas, né? A comunicação dentro do entretenimento, a arte também, ela tem esse papel fundamental. E o que eu venho percebendo, né? À medida que a gente tem esses grandes momentos com a tecnologia, né? Então, o movimento das redes sociais, agora a inteligência artificial, na internet das coisas há um tempo atrás, com tudo conectado, faz com que a participação social nas discussões de comunicação se amplie. Então, a gente começa a ter percepções do que é o mundo ali em tempo real, e isso faz com que a comunicação tenha que se movimentar. Hoje, o que eu percebo? Né? E em que momento em que nós estamos pensando no mercado de comunicação? Antes era uma questão de precisamos gerar representatividade porque o assunto está em alta, né? Estamos vivendo um hype sobre esse assunto, e vidas negras importam, e vidas de todos os eixos de diversidade passaram a importar um pouco mais, embora elas sempre tenham existido. Sim. Mas ainda assim, isso estava sendo feito pelo hype. E agora as empresas estão no momento de entender... Pessoas brancas decidindo colocar pessoas pretas nas peças. Perfeito. Mas não na criação, não na decisão. Exato. E aí tem um lance que é aquela coisa que falam, né? Tem uma metáfora que fala que não adianta você incluir uma pessoa dita diversa pro baile e ela não tem um par pra dançar. E aí, até que ponto eu simplesmente colocar uma pessoa negra numa peça resolve o problema? Não resolve. Porque aí você acaba tratando aquele corpo como um corpo exótico, estranho. Não, tá aqui porque tem que estar. Né? Você esvazia o que aquele corpo significa naquele contexto. Mas eu sou otimista, cara. Eu acho que as coisas podiam ser mais rápidas, mas ao longo dos últimos anos eu já vi peças, por exemplo, vamos pegar o recorte LGBTQIA+, né? Eu já vi casais em peças em que a pauta não é sobre eles serem casais, a pauta é amor. A pauta, e aí você começa a trazer um pouco mais de profundidade. Então, acho que a grande transformação que a gente precisa viver enquanto comunicação, estamos vivendo gradualmente, é humanizar esses corpos de fato, né? E ir para uma camada um pouco mais profunda do debate. Então, se eu vou começar a representar pessoas pretas, mulheres, pessoas com deficiência em contextos, colocar essas pessoas em evidências, eu não posso simplesmente esvaziar essas pessoas e tratar elas como cota de representatividade midiática, sabe? Então, qual a história por trás de um corpo PCD? Qual a história por trás de um corpo preto? Sabe? Por isso que a gente preza a questão da contação, de contar histórias sob a nossa ótica. Porque a partir do momento que a gente coloca a nossa ótica, você enriquece aquele olhar e não vira uma coisa puramente comercial. Que eu acho que é o primeiro movimento, assim, infelizmente, que acontece, né? Você passa a tratar a pauta como uma moeda, e quando você trata a coisa como um objeto mercadológico é muito delicado, né? Vira uma questão... Muitos atos falhos aí acabam acontecendo no percurso. Até permitir que pessoas diversas... Talvez um dia a gente possa parar de usar essa expressão, né? Espero. Permitir que o que a gente hoje chama de pessoas diversas possam também ser multifacetados, né? Perfeito. É curioso, quando a gente vê uma pessoa branca se apresentando... primeiro que o fato de ser branco não é um aspecto que faz parte da sua descrição muitas vezes, né? E a pessoa se permite ser multifacetada, ela se permite ser
músico, apreciador de cultura, gostar de vinho, gostar de cerveja, ou gosta, né? A pessoa fala e tem a liberdade de se expressar sobre diversos interesses e aspectos da vida. As pessoas que hoje são ditas diversas, ou as pessoas que vêm de populações minorizadas, são primeiro o fator que o torna uma população minorizada. São primeiro o seu fator de diversidade. O marcador depois, chega antes, né? Você precisa lutar para conseguir se expressar e ser outras coisas também, né? E isso é muito complexo até, sabe? Porque além desse marcador social chegar antes, é tirado o direito, né, de falar sobre outras coisas. Então, quando você... eu sempre brinco, né? Eu adoro desenho animado. Quando que eu posso falar sobre desenho e para onde os desenhos me levam, né? Que tipo de reflexão eu tenho quando eu desenho. Então, essas pautas, elas acabam sendo negadas porque eu preciso pautar a racialidade, eu preciso pautar essa minha questão, eu preciso pautar que eu sou um homem preto, pansexual, filho de traficante. Aí a fila começa a crescer justamente porque esses marcadores chegam antes. Então, eu entendo que vivemos um momento importante, né? A gente se organiza e se classifica justamente para se enxergar na sociedade, mas eu torço muito para que em algum momento isso não seja necessário, porque é exatamente o que você falou, né? Numa sala cheia de homens brancos, cis, eles não sabem nem o que é cisgênero, eles não precisam saber, né? Na concepção deles, isso não é uma informação relevante, então eles só são homens existindo e a gente acaba não tendo esse direito, né? E isso traz também um diagnóstico interessante em relação ao mercado, porque é justamente essa não consciência desses marcadores, né? E aí um mercado comunicacional feito por pessoas brancas, aí a gente começa a ver esses erros, né? Esses ruídos complexos, esses erros, essas reproduções de toda a estrutura social ali nas campanhas, e aí é por isso que a gente acaba tendo que abrir esse diálogo, né? E tá acontecendo. Bom, eu gosto do seu otimismo, né? Até porque o primeiro momento aqui da conversa que eu percebi seu otimismo foi quando você mencionou as inovações tecnológicas como um canal de maior expressão da sociedade. Tem o outro lado. Eu queria te ouvir com relação ao outro lado, porque ao mesmo tempo em que, né, uma visão otimista da internet, da inclusão digital, traz essa possibilidade de uma troca maior entre as pessoas, da construção do conhecimento. Eu lembro, né, décadas atrás que a gente falava, nossa, quando a internet for acessível para todo mundo, cara, acabou o controle das informações, as pessoas vão se emancipar, vão se educar, o futuro vai ser maravilhoso. É o que a gente vê, o impacto gigantesco das fake news. A gente viu agora, que saiu no comecinho desse ano, né, o relatório de riscos do Fórum Econômico Mundial. Então, os especialistas e tomadores de decisão ali das principais economias do mundo, listando os principais riscos para prazo de 2 anos e 10 anos. No prazo de 2 anos, a questão da confiabilidade das informações foi o principal risco mapeado. Muito por conta da deepfake e do impacto político potencial que isso tudo pode trazer. Total. E como é que você vê essa questão da inteligência artificial e de outras tecnologias, né? A inteligência artificial é o Tolkien da vez, né? Mas as tecnologias vão evoluindo numa velocidade muito grande e é aquela coisa, né? Uma energia potencial enorme que pode ser usada para o bem ou para o mal, para falar de uma forma simples. Na ótica da pauta da inclusão, né? Como que você entende que... Você acha que dá mesmo para a gente ser otimista? Ou tem preocupações aqui que a gente precisa ter para que essas ferramentas acabem não atrasando ainda mais essa agenda? Cara, não dá pra vestir o óculos cor-de-rosa, né? 100%. Acho que a internet e as novas tecnologias como um todo, assim, e vão surgir novas, elas democratizam muitas coisas, né? O acesso, principalmente, né? Poder construir influência, por exemplo, ele nasce e existe a partir dessa possibilidade, né? A gente consegue construir uma comunidade, conversar e confrontar eventualmente o mercado e marcas e tudo mais, porque esse espaço existe, então é inegável um poder positivo. Porém, à medida que as tecnologias avançam, eu acho que os mecanismos de controle também ficam mais sofisticados. E aí é muito precisam ficar, né? Às vezes eles não conseguem acompanhar na mesma velocidade. Exato, mas é surreal como você percebe, como a internet e... Vamos fazer o recorte aqui de redes sociais, né? Como elas evidenciam a fragilidade que a gente tem na sociedade mesmo. Vou pegar um evento recente aí, a pandemia, né? Eu sempre menciono que é a primeira pandemia conectada na história da humanidade. Isso é um momento histórico complexo, né, na história da humanidade, porque uma pandemia em si já evidencia
já esfrega na cara da humanidade todos os pontos e eixos de desigualdade, disparidades que tem, né? As fragilidades de governo, as fragilidades de políticas públicas, acesso a tudo. A nossa incapacidade de agir coletivamente. E aí, dito isso, com a internet, isso começa a ficar, assim, gritante. E foi, né? As coisas, elas acabam sendo expostas em tempo real, inclusive a forma como isso impactou a saúde mental. O que eu quero dizer com isso? A internet, cara, ela traz pra gente essa democracia, digamos assim, de acesso. Mas como é que a gente fala de acesso com uma população que tem uma educação muito fragilizada? Então, você, da mesma forma que nas mãos de algum é uma ferramenta para você pulverizar informações, abrir debates, dialogar e construir pontes, né? Em outros contextos, é uma ferramenta poderosíssima de manipulação em massa, de construção de fake news, de informações movidas ao ódio. E é isso que a gente vê também na contrapartida. Então, é muito complexo, porque independentemente do que a gente fale de tecnologia, a gente precisa entender que por trás da tecnologia tem um CPF ali, né? Alguns CPFs, né? Para ser justo. E aí, a internet nada mais é do que um recorte maximizado e com potencial de inteligência muito maior que nós, porque o algoritmo processa muito mais rápido que a gente. Então, se a gente tem uma sociedade racista, na internet você tem um racismo ampliado. Se a gente tem uma sociedade machista, patriarcal, homofóbica, na internet você vai ter isso. Então, todas as opressões sociais, elas ganham o seu protagonismo ali naquele espaço digital também, e escalam, inclusive, né? Porque você consegue dar palco, inclusive, para essas narrativas. Então, é delicado. E um ambiente em que, aparentemente, quem pensa dessa forma se sente mais confortável para se expressar na vida real. Existem inibidores. Exato, né? Exato, porque o digital, ele cria essa sensação de um espaço de anonimato, né? Ainda que a pessoa se exponha ali, ela acha que estando na segurança do celular, ela acha que nada pode acontecer. Exatamente, essa sensação de que vai ficar impune todo esse tipo de movimento, né? Até pela questão de regulamentação, LGPD, essas coisas estão começando a acontecer agora, né? Essa questão de regulamentação do universo digital. Então, assim, é de fato um espaço incrível e inteligência artificial abre possibilidades para debates em muitas direções. Mas é um espaço assustador também. É um espaço assustador. Até porque, como a gente falou no comecinho da conversa, né? A comunicação tem o poder de formar cultura, de influenciar a mentalidade. E é o que você comentou, né? Alguns CPFs vão querer dobrar a percepção e a forma de pensar para fomentar o pensamento racista, homofóbico, machista como algo normal, como algo que é o jeito de ser das coisas, né? Exato. E aí, por meio de conteúdos falsos ou enganosos, eles vão criando ali um volume enorme de informações falsas que vão, para quem tá dentro daquela bolha, fazendo cada vez mais sentido, né? E aí acho que emerge o trabalho de gente como vocês exatamente, talvez contrapor isso e balancear, equilibrar um pouco esse debate com conteúdos verdadeiros e positivos nesse sentido da desconstrução desses preconceitos todos que fazem parte da nossa sociedade. Exato. E tem a lógica também da inteligência dos algoritmos, né? Então, de que forma que a gente está condicionando uma desconstrução do pensamento crítico, né? O digital, ele traz essa questão tudo mastigado, né? Sim. E esse mastigado com informações e conteúdos com uma qualidade duvidosa e vem pronto, e aí você clica num compartilhar, aquilo se espalha, e aí de repente você está criando um ecossistema de informação não relevante ou informações falsas de fato, né? E isso é muito delicado. Então, há um trabalho muito complexo também de tornar esse espaço um espaço mais saudável. Mas eu diria que quando eu falo que eu sou otimista, é muito porque eu vejo isso muito como uma terra fértil. E aí, sendo uma terra fértil, dá para plantar de tudo, né? Boa. E vai ter gente plantando muita coisa ruim, vai ter gente plantando coisa boa. E a ideia é cuidar das boas sementes para que elas virem árvores. E aí as árvores se acabam sobressaindo ali, né? Sim. Mas é um território complexo. Legal, boa. Você acabou tocando agora no ponto que eu queria mesmo já te perguntar, sobre a dinâmica das redes sociais e desse mundo da influência. Sim. Né? Me parece que a gente aqui, quando está falando do combate às desigualdades, de maneira mais ampla, tem um desafio que remete à agenda da educação, da formação, da desconstrução de conceitos,
da explicação detalhada de algumas coisas, da profundidade. Que são palavras que não combinam com a dinâmica que a gente está acostumado a ouvir de redes sociais. Sempre que eu ouço algum especialista, algum colega que trabalha com influência no mundo das redes sociais, fala que tem que ser rápido, que tem que ser direto ao ponto, que tem que ser um vídeo divertido, que tem que ser uma coisa, de preferência com dancinha, né? E é um mundo que não parece combinar muito com o mundo da profundidade, desse letramento, vamos dizer, que a gente precisa fazer para tratar de temas complexos. Como é que vocês fazem para prosperar num mundo em que valoriza, no algoritmo, né, que premia a superficialidade, tratando de temas que são tão densos, tão complexos, tão difíceis e necessários como esses que a gente está falando agora, né? Para além da pauta que você já trouxe, né, da representatividade e dos corpos pretos se expressando, para além da temática do combate ao racismo, o combate ao racismo continua sendo uma pauta necessária. E como é que a gente faz combate ao racismo, que é um tema complexo, num ambiente tão superficial quanto esse? Cara, vamos lá. Pergunta de milhões, né? Acho que tem um nível de complexidade aqui que é o seguinte. Falar sobre combate ao racismo são muitas facetas, Sim. Né? Então, pensando na nossa comunidade em específico, quando a gente está falando, nós enquanto pessoas pretas, falando com pessoas pretas, então, eventualmente, a gente costuma olhar muito para a questão da autoestima negra, sobretudo da mulher preta, e aí debater sobre isso, eventualmente, o simples reforço, o mostrar corpos pretos em contexto de empoderamento e beleza, isso é uma forma de combater o racismo. Nessa era superficial. Sim. Né? Então, às vezes... No nível do imagético. Exato. Então, é você usar... E aí, tem que tomar um cuidado para não cair na hipersexualização, por exemplo. Mas quando eu mostro uma mãe e um filho interagindo de maneira saudável, amorosa, eu tô mostrando possibilidades de maternidades pretas e paternidades pretas saudáveis e possíveis. E aí, a comunidade que assiste isso fala, que legal. E isso começa um efeito de desconstrução, porque o imaginário do que se tem de famílias pretas é um imaginário não saudável, muito complexo, violento, eventualmente. Porém... queria fazer um paralelo, né, dentro das religiões de matriz africana, né, tem na Umbanda, Candomblé, enfim, tem a entidade chamada os pretos velhos, né? Qual que é a sabedoria ancestral dos pretos velhos? Eles falam sobre superficializar o complexo para que você consiga explicar. E o que vindo de um preto velho, que é um arquétipo de um vô, de uma avó, né? E o que seria isso? Seria como se fosse um vô ou uma avó contando algo complexo para uma criança. Então, como é que a gente explica para a criança temas complexos? Eu preciso, de alguma forma, superficializar sem distorcer. Então, eu preciso simplificar mais do que superficializar para eu conseguir acessar aquela criança. E aí, eu vou aderindo complexidade à medida que aquela criança está absorvendo. Amadurecendo. Exato. E aí é muito doido, né? Não é que estejamos tratando a nossa audiência enquanto crianças, mas a gente precisa gerar esses gatilhos simplificados. E os aprofundamentos vêm a partir de projetos, situações. Então, a gente precisa entender que, pelo nível da complexidade, a gente tem que tocar em muita coisa. Então, o que se aprende na escola, vamos repensar. Porque a história que se conta na história, a perspectiva é uma perspectiva da branquitude. Então, eu vou precisar voltar nesses assuntos, nessas temáticas com uma abordagem diferente. Né? Eu sempre falo que as empresas, pós aí a formação, né? Nem toda a população preta teve acesso ao ensino superior. Então, terminou o ensino médio, o que se aprendeu na escola representa ali uma educação social para que a gente possa viver em sociedade de fato. Então, às vezes, a gente precisa passar no mínimo em algumas coisas, sabe? Isso é só ver, por exemplo, o que acontece nos reality shows, e aí você tem as pessoas pretas ali representadas e a nossa própria comunidade com uma expectativa em cima dessas pessoas pretas que não vai ser cumprida porque essa pessoa preta não teve letramento na vida, porque ela estava pensando em sobreviver, ponto. Não posso culpabilizar essa pessoa. E aí na rede social, onde isso reverbera, como é que eu consigo abrir um debate de explicar o porquê que tal fulano que está no reality X não tá atendendo essa expectativa de representar, né? Porque ele é preto, ele precisa elaborar, explicar e tá super bem preparado para fazer aquilo. A nossa sociedade não está. E aquilo é um reflexo da sociedade. Então, o processo de letramento no espaço que não é feito para isso, ele acontece de uma outra forma. A gente precisa... o nível de consequência e coisas que a gente precisa ajustar é tão severo que a gente ainda tá numa camada... Pode parecer que a gente avançamos, de fato, em muitos pontos, mas ainda tem camadas superficiais muito intensas pra gente limpar até que a gente consiga aprofundar alguns debates, sabe? E você acha que esses ganchos, vamos chamar assim, né? Essas saídas de superficializar, eu amei a sua
analogia, né? Superficializar o complexo para conseguir atrair e depois explicar com mais profundidade. Essa estratégia pode funcionar para a gente desconstruir as amarras culturais, vamos dizer assim, essa mentalidade retrógrada que vem crescendo também. Ou seja, a gente tem fatias da população que estão sendo direcionadas ideologicamente para pensar de maneira cada vez mais retrógrada. Sim. E é um discurso que vai dobrando a aposta. Sim. Né? E é uma camada importante da população que tem radicalizado o seu discurso, a sua forma de pensar. Mas nesse ponto eu também sou um pouco otimista por conhecer pessoas que estão nesse ambiente e falar assim, poxa, a pessoa não era assim, né? Ela, de repente dá para fazer algum resgate. Existe algo de humanidade, existe algo de pensar o bem do próximo ali naquela pessoa, e que se eu conseguir encontrar o caminho correto, talvez eu consiga fazer um resgate ali e trazê-la para um pensamento mais inclusivo. Talvez essa estratégia seja um caminho para a gente conseguir contrapor e trazer de volta, né, para um pensamento mais humano, quem hoje está sendo cooptado por essa ideologia extremista? Com certeza, eu acho que tem um lance que parte dessa ideologia extremista, provavelmente você vivenciou isso, né, nos últimos anos, de ter alguém que você ama e respeita com opiniões complexas em relação a isso, né? E aí você começa a entender de onde será que estão vindo essas opiniões, né? Qual que é a origem ali, quem plantou essa semente, né? De onde ela veio. E aí eu vivi um movimento, cara, na época das eleições, há uns anos atrás, de visitar alguns amigos que eu tinha enquanto amigos e que tinham posicionamentos que eram completamente diferentes dos meus, porque a gente pauta uma democracia intelectual, mas não está disposto a ouvir o diferente, ouvir de fato, né? E construir, elaborar, enfim. E aí é interessante porque aí você começa a entender exatamente a origem, o cerne da questão. Eu acho que dentro do ambiente digital tem uma coisa chamada indústria do ódio. O ódio engaja, cara. Sim. O ódio engaja muito. Ódio faz as pessoas crescerem e se juntarem enquanto comunidade. É uma questão das pessoas se encontrarem na dor, na revolta, em diversos assuntos, em diversas questões, e se unirem a partir daquilo. E é muito delicado, porque é um fósforo, né? E inflama e aquilo cresce. E a gente já viu muitos personagens se alimentarem a partir dessa narrativa. Porém, existem outras coisas que engajam e florescem, né? Não quero romantizar e falar, nossa, o amor puro e simplesmente, mas existem outras pílulas, né? A gente consegue se apropriar desses bons sentimentos e nutrir. Mas se juntar só pra ir ser contra alguma coisa. Exato. Se juntar pra ser a favor de algo positivo. E dentro dessa lógica, pra não romantizar e falar, nossa, eu vou sair pregando namastê, o amor e tudo mais, também sou essa pessoa que acredita nisso, e acredita nisso principalmente no offline, né? De você olhar no olho, olhar com amor e conversar com verdade, enfim, onde é possível, né? Mas tem um lance que eu gosto de trazer os gatilhos de despertar, assim, sabe? Então, de que forma eu consigo fazer uma pergunta que vai gerar uma provocação? Por exemplo, eu tenho 15 segundos para fazer um conteúdo ali num Reels, num TikTok, num negócio da vida. Que indagação que eu posso fazer que vai levar aquela pessoa a refletir? Então, se eu virar para a pessoa e perguntar, pensa numa pessoa bonita, assim, que você vai olhar e falar, nossa, que pessoa estonteante, que você não consegue não notar a beleza dela. Perceba, imagine os olhos dessa pessoa, o formato do rosto e como ela é. E aí você vai induzindo essa reflexão, né? Esse é um exercício que uma pessoa que eu amo muito, a senhora Itabira, fez uma vez e é isso. Essa pessoa que você imaginou é branca? Tá, então é disso que nós vamos falar hoje. Né? Padrões de beleza, padrões sociais, padrões do que se espera do que é belo. E ali é uma reflexão pontual que a pessoa pode estar scrollando ali a sua rede social e falar, caramba, eu pensei numa pessoa branca. E ali ela se convida a refletir sobre algo. O movimento que está acontecendo no TikTok, por exemplo, né? Esse efeito TikTok, a TikTokização do conteúdo, e todas as redes sociais abraçaram esse movimento, né? E incorporaram essa tendência. Muitos jovens, que não tem muito jovem, né? Agora parece que eu tô com 30 mil anos, mas enfim, eu não sou geração TikTok, né? Tô na casa dos clientes, sou milênio. Muitos jovens aí, fase adolescência e entrando aí na fase adulta, pegam pílulas de conteúdo e viralizam isso no TikTok, mas isso instiga as pessoas a ir buscarem, o que é isso? O que a gente está falando? Que reflexão filosófica é essa? E eu acho isso positivo. Então, a complexidade da coisa agora é justamente como é que a gente consegue gerar iscas de reflexão.
Como é que a gente consegue colocar pílulas ali, ciente de que a gente não vai conseguir se a gente fizer um vídeo super longo, didático e bem explicado. Às vezes você tem um trabalho colossal e a gente já se frustrou muito nesse lugar, e aí o engajamento zero. Aí você põe uma dancinha, o negócio... Então, como é que a gente consegue? Essa é uma coisa que eu, como já, né, tenho a coisa de ser professor também, eu sou jornalista de formação, então acho que minha forma de pensar é muito de mastigar as coisas para as pessoas, de tentar explicar o contexto, da onde veio, para onde vai, e dar a informação completa. É uma desconstrução que eu preciso fazer, a ideia de aceitar trabalhar apenas com a isca e acreditar que as pessoas vão pesquisar, buscar mais, e isso vai ser uma transformação. Acho que vários outros pessoas da minha geração, por exemplo, também vão ter que entender que o jeito de se comunicar, de levar a informação para as pessoas mudou, né? Mas tem um lance também, até pra gente não eu acho que acaba sendo meio que, agora falando um pouco nessa estrutura de comunicação, acaba sendo um funil da informação. Assim como a gente fala de funil de vendas e tudo mais, essa isca, ela é topo de funil, pra gente poder puxar essa galera pra dentro. E vão ter conteúdos de maior profundidade, e aí você tem que entender, enquanto alguém que coexiste nesse ambiente digital, que o engajamento ele vai caindo. Mas quem viveu a jornada chegou a um determinado nível de conhecimento que a gente tinha uma expectativa. Então isso eu acho que é importante. E tem um outro lance também desses conteúdos mais curtos, mais diretos, assim, da forma como a gente coloca isso, que você pode pegar o que está acontecendo. Isso funciona muito. Pegar o que está acontecendo agora e agregar uma teoria a isso. Então, de que forma o evento que aconteceu no reality, que é o que está todo mundo falando, se relaciona com a teoria XPTO que você quer trazer? E aí você fala, olha, isso está acontecendo com o fulano no reality, é um Tem um fenômeno... nome pra isso. Exato, é um fenômeno tal. Que tal pensador ou tal jornalista trouxe dessa forma. E aí você está agregando o conhecimento de uma outra maneira. E é óbvio, aí você tem que ter a magia da síntese, porque você vai perder muita coisa nesse caminho. E isso é o que é o grande drama, né, do momento. A gente perdeu muitas pessoas, não querem consumir conteúdos mais longos e realmente entender e falar, caramba, olha o nível de complexidade. Mas pra mim é muito reflexo também do que a gente tá vivendo na sociedade, né? O modelo escolar mudou, a grade tá mudando, as pessoas estão... A gente tá emburrecendo a sociedade. Isso é muito complexo, mas é uma realidade que eu entendo como verdadeira, assim. Especialmente do ponto de vista do pensamento crítico. Exato. Muito bom. Queria fazer uma mudança aqui agora para te ouvir um pouco com relação ao ESG Lens, ao projeto, Legal. a plataforma e a sua participação nessa iniciativa. Cara, o ESG Lens eu acho que é uma iniciativa, né, mais do que um evento em si, é uma iniciativa muito promissora, porque quando a gente fala em ESG, eu enxergo muito, embora seja um termo que está aí há 20 anos, né? 2004, mais ou menos, quando surgiu a primeira vez esse tema, mas que engatou, de fato, muito recentemente. Eu acho que é um amadurecimento das pautas de impacto social, responsabilidade social, diversidade e inclusão, equidade, enfim. Eu gosto da proposta da ESG Lens enquanto algo que está ali para organizar um pouco essas linhas de pensamento e a gente começar a ir todo mundo para uma mesma direção, né? E a minha atuação, eu tô enquanto curador do Eixo S ali, né, porque faz bastante sentido com a minha trajetória. E eu acredito, cara, que seja uma iniciativa super importante pra gente começar a alinhar de fato, porque, de novo, as pautas sociais viram moeda muito rápido, né? E aí o mercado corporativo, principalmente, pela demanda e o fluxo de como as coisas se organizam, precisa aderir a essas iniciativas e não necessariamente as empresas, os decisores sabem exatamente o que e como fazer, sabem que precisa ser feito. E aí a gente tem um lado negativo também de toda essa onda digital. Óbvio que tem sempre o oportunista surfando nesse hype, mas tem aquela galera que tá a fim de fazer, mas não sabe exatamente em que direção ir, mas tem um medo tremendo de um cancelamento, tem um medo tremendo de um posicionamento errado, equivocado, tem um medo tremendo de colocar a sua marca em maus lençóis, e a gente tá falando de uma marca que precisa sustentar, né? Não é uma ONG, é uma empresa, de fato. Precisa gerar capital, precisa gerar relevância, precisa gerar uma série de coisas. Então, eu acho que a ESG Lens vem como um agente ali de organizar e setar esses direcionamentos, né? E eu acho que a minha atuação dentro do S vem muito nesse lugar, né? O meu hackzinho de vida é justamente esse. Eu venho de um recorte muito específico de transitar em espaços... Fui criado em empresas de tecnologia, pelo Google, Facebook, IBM, dou aula voltado para marketing digital humanizado,
Porque, em contrapartida, da minha vivência é de um cara preto que já morou em abrigo, que é filho de traficante, que já perdeu um monte de gente, que veio de periferia. E isso faz com que, quando a gente tá falando de impacto social, a gente tá falando de pessoas. E a gente precisa ter um olhar humano, de fato, das pessoas para que a gente consiga ir pro mercado e pautar isso de forma humanizada. Senão vai virar só mais uma sigla que vai passar batida, assim. E não pode ser porque daqui a pouco o planeta não dá conta, né? E então, tô otimista. Mas não, hoje eu falei otimismo algumas vezes aqui, mas tô otimista porque eu acho que é uma agenda, já passou do necessário, assim, imprescindível, né? E juntar cabeças para debater o que está sendo feito e como está sendo feito e como pode ser feito melhor, eu acho que é sempre válido, né? Porque a gente se juntar para pensar junto, sempre sai coisas muito positivas, assim. Então, acho que vai ser algo muito bom. Legal, muito bom. Vai ser um super evento, mas mais do que o evento, uma plataforma mesmo para a gente ter conversas cada vez mais profundas. Você mencionou agora nessa última resposta a questão do papel das marcas, né? Nesse processo de engajamento em causas sociais. E anteriormente você também mencionou a questão do funil, né? De como você vai educando a partir de ganchos, de conteúdos que podem parecer superficiais, mas que vão induzindo e levando as pessoas a buscarem mais informação. A gente consegue fazer uma analogia, dizer que essa mesma lógica de educação que você trouxe poderia ser aplicada para um mecanismo de engajamento e fidelização de marcas que buscam ali trazer audiências para temas sociais, o que eu quero dizer, né? Então você tem pautas de sustentabilidade ou de inclusão social que precisam ser trabalhadas pelas marcas, e algumas estão ali fazendo ações na prática relevantes, e o que eu ouço muito de algumas marcas é que poxa, a gente está fazendo aqui, a gente acha que é o certo, a gente entende que se não fizer também tem risco, mas o consumidor ainda não premia. Ainda não estão aceitando pagar mais, ainda não estão dando preferência de compra por esses fatores, né? Eles gostam que tenha, às vezes alguns até exigem que tenha, mas não é por isso que ele decide comprar. Talvez esse consumidor também precise passar por um funil de aprofundamento, né? No porquê que as marcas precisam se engajar com isso, como diferenciar quem faz de quem está só comunicando. Pode ser uma analogia válida? Com certeza. Com um ponto a mais ali, que é o seguinte, eu costumo falar que as empresas, elas devem assumir, né? Nem todas assumem de fato esse papel, mas elas devem assumir um papel de educadora social. Porque, pensando no ser humano convencional ali, brasileiro, vamos fazer esse recorte brasileiro, mas a humanidade como um todo é pautada para nascer, estudar, aprender a conviver em sociedade a partir da instituição família, né? A gente começa a estudar, tem ensino médio, alguns vão para o ensino superior, e quando a gente chega no mercado, não necessariamente a gente está pronto para aquilo. Como são as empresas que movem o capital, elas têm uma influência muito grande, né? Se o Google postar agora que o mundo vai acabar amanhã, isso vai ter um impacto catastrófico no mundo inteiro, mesmo que seja uma fake news, mas porque a gente confia nessa empresa. E é uma empresa, é um CNPJ. É um conglomerado deles, mas é um CNPJ. E o que eu quero dizer com isso? As empresas têm uma influência muito forte na sociedade. Então, se as empresas se enxergarem enquanto agentes educadoras, a gente consegue construir, né, uma mentalidade de priorizar as pautas também, vou colocar a ESG como um todo, mas para a sociedade, porque fala-se disso de um lugar muito de empresário para empresário, porque entende-se que isso movimenta as engrenagens, entende-se que isso é importante, mas o consumidor, o cara da quebrada que está lá na chuva, com a sua casa tendo goteira, né, trabalha num shopping, recebe lá seus R$800, está querendo buscar bater a meta para ganhar R$400 a mais. Você acha que esse cara está preocupado? Se a empresa recicla? Se a empresa vai cobrar um pouco mais caro porque não testa em animais, por exemplo? Então, é muito delicado pautar isso para essa pessoa porque ela está num contexto muito específico. Se esse processo de educação mesmo passa a ser incorporado como uma responsabilidade também das empresas, você começa a tornar o que a gente chama de pauta, começa a virar valor. E quem tem valor internalizado, independentemente de classe social e tudo mais, você vai ouvir uma mãe de família, um pai de família falar, não, isso aqui eu não faço. Isso aqui vai contra os meus valores. Exato. E aí, se a coisa se internaliza como valor, a mudança vem de uma outra forma, né? Exato. Agora, a questão da educação social é um problema típico tragédia dos comuns, né? Porque todo mundo é prejudicado pela não existência, mas ninguém é diretamente responsável. É uma responsabilidade compartilhada. Aí, quando é compartilhado, não é de ninguém, né? Exato. Então, tem um recurso ali compartilhado que todo mundo deveria aportar,
Mas ninguém faz porque eu não sou o único responsável, não posso ser cobrado individualmente Exato. por isso, né? Exato. E aí fica nesse impasse, assim, né? Tá todo mundo sofre as consequências negativas, mas também não tem poder de ação sozinho para conseguir produzir uma transformação, né? A gente precisaria de uma coalizão mais abrangente para conseguir, de fato, mudar as coisas. Esse é um dos motivos que eu gosto muito de atrelar, porque é isso, né? Essa é a razão pela qual a coisa anda tão devagar, né? Fala, putz, esse problema é tão complexo assim? Sim e não, né? É complexo porque tem uma série de facetas, de mudanças de mentalidade que vão acontecer. Mas você pega o pé da letra, a gente produz comida para todo mundo. A gente tem vários problemas que, em tese, dariam para se resolver. Mas eu gosto muito de olhar sempre falo, pauta direitos humanos, quando a gente pauta sobre todos esses assuntos. Que é a origem da Exato. Porque, essencialmente, a gente está falando de algo que deveria ser básico para todos, né? E aí, de novo, tem a ver com o nosso letramento enquanto ser humano, de entender que era para ser um direito, várias coisas. Só que é uma mentalidade que vai levar ainda algum tempo. Muito provavelmente nós não vamos ver essa transformação 100% concretizada em vida, mas que eu sei que vai ser um pouquinho melhor do que a nossa geração anterior presenciou, né? Boa. Olha, se nesse ano a gente conseguir fazer avançar uma agenda que está começando a emergir, ela avançar e se tornar padrão no mercado, eu vou ficar muito feliz, que é a agenda do salário digno. Oh, sim. Sim, é uma discussão que eu tô vendo acontecer de forma interessante. Tem cases interessantes surgindo. E é isso, né? A gente precisa... É uma agenda de direitos humanos, fundamentalmente. Pensando no nível de complexidade das questões, a gente precisa olhar e enaltecer o efeito algoritmo. Se a gente não enaltecer essas ações, elas se perdem. E aí o seu algoritmo começa a te trazer essa visão pessimista da coisa. Então... E ela tem um caráter daquela coisa que você trouxe da agenda que pode ser simplificada, né? Perfeito. Porque a conclusão de que você deveria ser capaz de sobreviver com o salário do seu relativo ao seu trabalho, que você trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana, deveria ser suficiente para a subsistência, é uma ideia difícil de contrapor, né? Sim. É difícil você argumentar contra o fato de que as pessoas deveriam receber o mínimo para ter uma vida digna. Perfeito. Né? Até porque elas não teriam nem mais tempo para disponibilizar para, de fato, garantir essa subsistência, né? De outra forma. Exatamente. Cara, acho que foi ótimo. A gente poderia conversar mais umas 3 horas aqui, que um assunto vai levando o outro, enfim, mas acho que o YouTube deve ter limite de tempo, o pessoal também pede engajamento depois da gente fazer conversas muito longos, né? Então a gente pode depois, de repente, fazer um segundo episódio contigo aqui. Mas quero te agradecer muito. Para mim foi um super aprendizado, uma troca muito rica. Obrigado de novo pelo convite e deixo aí espaço para você fazer suas considerações finais. Obrigado. Cara, que eu agradeço. Acho que fico feliz assim, de poder ter esse espaço, de poder falar sobre as questões, né? De estar ali essencialmente... quando a gente fala do influencer como um contador de histórias, é justamente porque a gente consegue existir em qualquer eixo. Histórias, elas são histórias e elas podem ser contadas das mais diversas formas, sobre os mais diversos assuntos, assim. Mas acho que o recado final eu gosto de trazer esse otimismo, porque o medo, né, e o pessimismo, eles paralisam. E aí, obviamente, um otimismo não romântico é a gente olhar, até pegando o gancho do nosso último assunto, talvez olhar o micromundo, né? Eu cresci achando que eu ia mudar o mundo, tive essa frustração tremenda de que não, eu não vou mudar o mundo, não é assim que funciona, não é tão simples assim. Mas eu entendi que eu posso mudar micromundo, sabe? Que a minha família é um mundo à parte, que meu bairro, que os meus colegas de trabalho, enfim... E aí, se eu começar a enxergar isso como micromundos, eu posso fazer microtransformações que são relevantes, né? E é isso que eu venho buscando. E aí, à medida que você se apega nisso, você consegue escalar a coisa e ver transformações reais, sabe? Então, quando a gente vê esse tipo de iniciativa, por exemplo, é uma coisa que dá um quentinho no coração de, estamos fazendo algo, né? Estamos fazendo algo. Show de bola. Obrigado, Robson. Obrigado você que nos assistiu. Muito obrigado pela audiência, por estar nos acompanhando aí em todos esses episódios. Esse foi mais um episódio do podcast ESG Land, o futuro do planeta em nós. Até mais.